E aí, pessoal, deu tudo certo na aula de hoje? Conseguiram realizar as atividades? Então, agora vamos corrigir? Então, vamos lá na página 11, pergunta 1. Qual é a posição da luz e da sombra em relação ao objeto? Então, a luz fica à frente do objeto e a sombra atrás. Ou a sombra sempre oposta à luz, né? No caso aí dessa imagem que está aparecendo no livro, a sombra fica à frente, a luz fica à frente e a sombra fica atrás do objeto, né? Então vai depender de como que a gente posicionou a luz. Lembrando que a sombra sempre vai ficar oposta à luz, tá? Então quem colocou uma resposta parecida pode fazer o confere. 2. A posição da lanterna faz a sombra mudar? Explique de que maneira isso acontece. Sim, a posição da lanterna faz a sombra mudar, né? Porque a sombra sempre vai ficar oposta à luz. Então, se eu colocar a lanterna em cima, a sombra vai estar embaixo. Se eu colocar na frente, a sombra vai estar atrás, né? Então, ela sempre vai estar oposta à luz. 3. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se aproxima dele? Então, quando a gente se aproxima a luz do objeto, a sombra aumenta de tamanho. 4. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se distancia dele? A sombra diminui de tamanho, né? Então, quem colocou respostas aí parecidas, pode fazer o confere. 5. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se movimenta ao redor dele? A sombra muda de lugar, então ela muda de posição, né? Conforme a luz vai rodeando o objeto, a sombra também vai fazendo esse contorno, então ela muda a posição. 6. O que acontece com a sombra de um objeto quando a luz da lanterna se movimenta para cima e para baixo? O formato da sombra muda, né? Então, de cima para baixo, ela vai diminuir o tamanho, de baixo para cima, ela vai aumentar, vai esticar. Então, a sombra ela muda o seu formato de acordo com a posição da luz. Quem colocou respostas parecidas pode fazer o confere. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado certo a experiência. Se não deu certo hoje, tentem fazer outro dia, porque é uma experiência bem bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham realizado as atividades aí com facilidade. Um beijo a todos vocês e até a nossa próxima aula.